todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de melhores livros de 2022. Afinal, fiz uma lista de melhores fantasias, vou deixar aqui embaixo nos cards em algum lugar para vocês assistirem todos os livros de fantasia, os melhores livros. Eu separei 8 livros ao todo e hoje tem uma lista oficial dos melhores livros que eu li esse ano. Tô muito animada! Antes de começar, eu queria explicar aqui alguns conceitos dessa lista, porque ela tem um conceito todo especial. Então acho que vocês precisam entender, acompanhar. A primeira delas é que não tentem comparar com o vídeo de melhores livros de fantasia, porque como aqui na lista de melhores livros, a gente tem outros gêneros. Então entra ali no meio thriller, investigação, tem distopia, tem new adult. Então esse tipo de coisa faz com que a lista de fantasia tenha meio que desaparecido. Mas não é porque o livro tava em top 3 dos melhores livros de fantasia e de repente ele não tá aqui. Enfim, vocês entenderam. É porque quando a gente pega todos os livros que eu li no ano, foi muito difícil, gente, determinar o que era realmente muito melhor ou aquilo que não era tão bom. E aí eu tinha que lembrar daquilo que, como foi minha experiência e por que eu tinha colocado ele em tal lugar. É muito pessoal, então assim, tentem não ficar questionando o lugar que eu coloquei cada livro, até porque é muito pessoal mesmo. É totalmente sobre a minha experiência, que foi única, exclusiva e interessada a mim, porque a leitura é uma experiência muito individual. Então tentem entender aí. Vou explicando aos pouquinhos e espero que vocês gostem muito desse vídeo. Lembrando de entrar no Kabuki TV em todos os canais, o Kabukiverso, que é o Telegram. O link vai ficar aqui embaixo pra vocês. E lá vocês têm vários sorteios, várias coisas acontecendo, então fiquem de olho. E também o Instagram do Kabuki TV e o TikTok, que são as redes que eu tô quase todo dia. Então, se vocês quiserem me ver fora do YouTube, me encontrem por lá. Então, bora começar. Eu tô um pouco surpresa com o fato de que em 10º colocado esse ano a gente tá colocando um livro policial. Já tem bastante tempo que eu não colocava livros policiais nas minhas listas de melhores, mas Estado de Alerta roubou o meu coração. Sem pensar duas vezes. Logo no primeiro capítulo, o David Klaus traz aquela narrativa impecável de um vilão que tá destruindo aí os gasodutos, as grandes indústrias, dominada por essa classe extremamente bilionária e que às vezes fica completamente invisível à sociedade e que causa, sim, um grande caos no planeta. Causa grande caos. Por causa da poluição e do desmatamento e todos os descartes, né, poluentes mesmo no mundo. A partir desse pensamento, a gente tem um ecoterrorista, que é o personagem que é o antagonista aqui nessa história, mas que vai roubar essa cena do protagonismo aqui, porque nessa narrativa em terceira pessoa a gente vai tanto interpretar a visão dele como do carinha que vai atrás dele, mas ele vai fazer todas essas destruições e esses ataques terroristas a esses locais como um todo, para poder deixar um recado e uma marca de que as coisas devem acabar, não podem continuar do jeito que estão, porque o fim do planeta tá cada vez mais próximo. Então, o Homem Verde, ele vai dividir opiniões entre a sociedade, né? Tanto a galera que vai apoiar ele e falar, não, você está certo, vamos dar o fim a todos os poluentes, a gente tem que salvar o planeta. Enquanto isso, ele utiliza esses argumentos para matar gente inocente, para destruir pais e mulheres e, enfim, pais, mães, pessoas da família que tem crianças e gente inocente como um todo. Então, esse é um livro que divide a tua cabeça no meio e você não sabe em que lado ficar. Você fica, às vezes, entendendo todo o argumento dele, mas você não concorda com a forma como ele vai agir e tentar resolver isso. E aí o mundo é cruel de qualquer jeito, tem pessoas morrendo na fila do hospital também. E aí você fica nessa coisa também, nessa dividida aí entre um lado e outro. Realmente existe aquele que é o certinho e existe aquele cara que faz o erro, mas no fim das coisas, esses locais dentro da história vão se confundir. Mas pra resumir aqui, a história de um ecoterrorista que vai ser intitulado de Homem Verde, e você vai encontrar ali ele de meses em meses realizando esses ataques ecológicos mesmo falando, porque ele causa grandes incêndios, destrói, explode lugares que até então já estavam anteriormente destruindo o planeta. E a gente tem o nosso personagem central, que ele é filho de um policial aposentado. Ele não queria essa carreira pra vida dele, mas ele acaba indo parar no meio desse caso, no centro dessa investigação, pra tentar ir atrás do Homem Verde, que na verdade é uma grande incógnita, um homem praticamente invisível. O FBI e nem a Interpol, ninguém consegue encontrá-lo. Mas, quanto mais ele ataca o Homem Verde, mais pistas ele deixa. Então é maravilhoso, fantástico. E eu amei. Ele é genial e impossível parar de ler. Por isso que tá aqui, merecido. Em 9º lugar, eu trouxe o tão amado / odiado Proibido. Não vejo muita gente falar no TikTok, mas no dia que esse livro chegar lá...
Não sei se já chegou, mas esse livro, ele causa uma comoção na minha cabeça. Ele alugou um triplex na minha mente desde que eu o li. Inclusive, esse livro tem veredito dele aqui no canal. E, por favor, procurem com Proibido Kabuki em algum lugar no search do YouTube que vocês vão achar. E, cara, Proibido, ele é muito louco. Ele é fantástico e, ao mesmo tempo, muito angustiante, porque ele vai falar de incesto. E a gente tem esses irmãos mais velhos que cuidam dos irmãozinhos. A mãe deles é uma personagem alcoólatra, ela tem problemas ali sociais e psicológicos, claramente. E ela acaba sendo uma mãe ausente ali, no sentido geral da vida, embora esteja lá, ela também não tá lá. Ela tem seus próprios problemas e acaba deixando muita família em último plano. E aí a gente tem esses dois personagens, que eu esqueci o nome agora. Pera aí, deixa eu tentar lembrar aqui. A Maia e o Lo-chan, E aí a gente tem esses dois irmãos mais velhos, que é o Lo-chan e a Maia. E eles meio que quase que são pais dessas criancinhas por causa da grande diferença de idade. E eles meio que, durante todo o tempo, você vai vendo ali que a natureza problemática da família fez com que, e também os próprios traumas e a não correlação que eles têm de ser irmãos mais velhos mesmo, assim, pais, faz com que alguns sentimentos deles se confundam e eles acabam caindo no incesto, que é um crime. E aí, gente, eu tô falando isso com essa cara assim, mas é porque eu tô tentando superar até hoje. Mas é um livro muito triste, assim, é um livro muito pesado, não é um livro pra todo mundo, tem bastante gatilho, é muito atormentador, mas ao mesmo tempo a Tabitha Suzuma consegue construir aqui uma crescente emocional muito profunda pra quem tá lendo e pra quem tem uma interpretação assim mais madura mesmo, quem tem maturidade aqui pra poder ler esse livro e entender por que a Tabitha fez isso. É incrível, porque é de tirar da zona do conforto, é pra confundir suas emoções e pra provocar. E livro é pra isso, né, gente? É pra provocar nossas ideias, pra poder questionar tudo que a gente tem como conhecimento e princípio também. Então, realmente, assim, ele conseguiu chegar ali, lá naquele fundo e tocar a gente, por isso que Proibido é fantástico. Mas não é um livro pra todo mundo, tem bastante gatilho e ele não é, assim, um livro muito indicado pra meninas e meninos abaixo de 16 e 15 anos, por conta dessa temática muito complexa também. E o romance como um todo, que é um pouco intenso. E o oitavo colocado, ele, dono do meu mundo e que sabor, né? Que sabor. Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Esse ano mesmo saiu a sequência e, pelo que entendi, o terceiro livro já foi anunciado pela Intrínseca, que vai trazer a história dessa menina, que vai voltar a uma cidade que até então, eu não lembro agora se ela já não tava lá, ou ela volta, ou ela vai pela primeira vez, mas ela tá terminando um projeto de conclusão ali do vestibular dela, da escola dela, como um todo. E aí ela vai utilizar esse crime que até então foi arquivado, que é o caso de uma menina, o corpo dela tá desaparecido até hoje, e um garoto, ele cometeu suicídio e deixou uma carta falando que tinha sido ele, que era o garoto com quem ela tava saindo. E aí ela não acredita muito nisso, acha que as coisas estão fáceis demais nessa carta, e aí por conta disso ela resolve reabrir o baú e investigar a situação. Ela tem pouco apoio, assim, na verdade ela só tem a autorização do corpo decente para fazer a pesquisa, mas ela meio que vai ser entrona pra tentar realmente conseguir alguma coisa nesse projeto de investigação. Então é um livro que às vezes tem gente que gosta e tem gente que não gosta pelos mesmos motivos. Porque ele tem esse aspecto todo de projeto, né? Ele tem a parte toda do diário de investigação, tem as entrevistas transcritas e aí também tem os capítulos onde ela fala bonitinho como que é ali o dia a dia dela, vai narrando e acompanhando a jornada dela nessa investigação como um todo, as pessoas com quem ela vai acabar se aproximando mais, as pessoas que vão criar a versão em cima dela. O nome dela é Piper, se eu não me engano. Piper. É alguma coisa assim. E aí, a partir daí, é que essa história vai começar a se desenrolar. É muito bom. E eu acho que o final compensa demais. E é muito, assim... Tem essa coisa da reviravolta, assim. Esse final inesperado e eletrizante que a gente adora. E sem falar que é um livro muito rápido de ler. Eu acho que essas 400 páginas dele engana bastante. Porque o diário de investigação, de produção do projeto e também as transcrições de entrevista ocupam bastante espaço no livro. Então, acaba fazendo um livro bem rapidinho de ler também. E eu gosto bastante de como a Holly, ela não abandona o romance, ela não abandona as tretas entre adolescentes pra poder tentar fazer com que esse livro seja a grande investigação. Eu acho que ela tenta equilibrar esses elementos muito bem pra poder construir uma história verossímil pra quem tá lendo. Então acho que por isso que ele é um livro que eu amei. Maravilhoso. Aí eu tenho uma das primeiras fantasias citadas aqui no vídeo, né, gente? Que aí eu trouxe The Sangue Cinzas. The Sangue Cinzas foi, assim, um livro que eu amei, muito hot, né, gente? Muita coisa gostosa, muito boa, magia. A garota aqui maravilhosa, intocada e tudo
mais, e aí vai trazer esse questionamento. É um livro sobre conflitos religiosos, manipulação social, sobre uma sociedade que tem pouco acesso a conhecimento, histórias mal contadas. Eu gosto bastante de livro assim, que tem mitos mesmo, que foram sendo construídos, de repente não é aquilo que realmente parece, né? E eu gosto bastante. Então a Jennifer Lemaitre me agradou muito, porque ela trouxe uns elementos aqui que são muito zonas de conforto pra mim. Então pra mim foi fácil ler de Sangue e Cinzas. Mas ele não é um livro de fantasia assim, incrivelmente, como é que eu vou falar? Bombástico no sentido de o melhor primeiro livro, mas ele me ganha em outros lados, sabe? A Jennifer entregou bastante romance, entregou uma construção do slow burn, trouxe um Enemy to Lovers muito bom, essa reviravolta dos personagens, os objetivos deles se confundem, então tudo isso aí acaba compensando mesmo. Se falar que é um livro que traz um cânone misterioso magnífico. É muito pra quem gosta de acotar numa versão mais sombria e sangrenta. Gosto disso. É muito adulto e eu amei, gente. Por isso que ele tá aqui nessa posição, que é o 7º colocado. E pra mim tá ótimo. Em 6º, eu trouxe, porque no Melhores Fantasias de 2022, eu trouxe como menção honrosa, porque ele pra mim não tem mais aquele local. Ele é onipresente. Mas eu tive que trazer no Melhores Livros, que é Outlander. Dá licença, dá licença. Esse ano muitos livros acabaram tirando o top 3 de Outlander, mas Outlander ainda é uma presença constante nas minhas listas de melhores. Especificamente, eu tô falando de Os Tambores do Outono, que é o 4º livro de Outlander que eu li lá no início do ano. Na verdade, eu tinha começado ano passado e terminei esse ano. Esse é um livro mais leve, muitas milhares de aspas em cima, porque não tem nada de leve, mas depois do Resgate do Might, a Libela Nwamba, foi uma pausa e um interlúdio muito bons que a Diana Gabaldon concedeu à trama como um todo. Traz uma geração nova de personagens que agrada demais, que às vezes dá uma sensação de que você tá lendo um YA, assim, fofinho só, que se passa nas terras altas e que compensa, assim. Eu gostei bastante. Eu achei as construções amorosas novas aqui muito boas. E o amadurecimento da Claire e do Jamie mais uma vez. Esse processo de mais uma vez eles tentarem encontrar o seu lugar no mundo. Só que dessa vez de um jeito extremamente diferente, que até então na série não tinha acontecido. E o desconhecido sendo sempre um lugar, uma ameaça ali, logo ali, né? Muito perto, muito próximo. Então, Outlander é uma sensação de que a qualquer momento você vai cair no abismo, né? Essa é a grande sensação quando você tá lendo Outlander, que as coisas vão dar errado a qualquer momento, né? Você não sabe quando vai ser. E é exatamente essa sensação que faz com que os fãs favoritem muito facilmente os livros. Eu amo demais. Esse foi um livro menos denso da autora, até porque ela também traz o século presente, nosso século, para essa história e que funciona, né? Faz com que a história funcione muito bem. Então, com certeza foi um livro muito bem feito e um dos meus favoritos da série. Acabou pegando um lugar ali muito especial no meu coração e recomendo demais. Para quem aí tinha abandonado a série em algum momento, acho que Os Tambores do Outono compensa. Em 5º colocado, ele, um livro que nem saiu no Brasil ainda e também tá na lista de melhores fantasias de 2022 e que não tem que fazer, porque pra mim ele é o novo a cotar. Já falei isso, vocês me cobrem em 2023 quando ele sair e quando a hype dele vier, que é Guild, não sei o que falar. Esse livro aqui é totalmente um a cotar, porque ele é um romance feérico, só que ele traz a mitologia do rei Midas, que é esse rei que toca, tudo que ele toca vira ouro. E na história da mitologia grega, originalmente, ele vai sucumbir pela sua própria ganância, né? E aí a gente aqui na história, a gente tem uma releitura bem diferente, porque a protagonista, ela é par romântico com o rei Midas, o rei Midas que é um personagem autoritário, traz essa relação possessiva sobre a Auren, que é a nossa personagem, que vai ser tocada com ouro, então ela é toda dourada, cabelo de ouro, olho de ouro. As coisas, assim, quando você, a princípio, parece que, quando você ouve falar que a protagonista é de ouro, causa uma estranheza, porque é um pouco difícil de imaginar, mas as fanarts são muito boas e tem excelentes referências na internet pra você carregar isso na memória quando você for construir a sua própria imagem, sua imagem mesmo, a leitura mental da história, né? As imagens mentais. Então, realmente funciona e deixa o livro muito bom. E Guild, ele é um livro 0.5, né? Ele, na verdade, é o primeiro volume, mas ele tem esse aspecto muito de introdução, de que as coisas não são bem assim, a personagem tá começando a sair das garras da mentira agora e vai começar a desvendar, né, a verdade como um todo nesse mundo. Que é o que é muito parecido com o Acotar, por isso que eu falo que ele é o novo Acotar, porque o Acotar 1, ele tem esses aspectos da personagem tá achando que tá ali no lugar super
e não é. E aí você vai entender isso conforme você vai lendo. É um livro muito bom, ele tem hot, assim, bastante. Mas a questão é que o livro é muito sobre esse personagem, sobre esse empoderamento feminino e sobre como as mulheres dessa história como um todo, não só especificamente a Auren, vão sim passar muito problema só pelo fato de serem mulheres. É um mundo que é muito cruel com mulheres, com pobres, com crianças também. Vai ter esse flashback da história do passado dela, como que o Remida chegou onde tá agora. Então é um livro que compensa, sem falar que é super rapidinho e tá em pré-venda. Então quem quiser, só adquirir. O link, inclusive, pra Amazon e tudo, vai estar sempre aqui embaixo. E lembre-se sempre de utilizar os links do Kabooks, isso ajuda demais. Vamos para o top 4, gente, vocês não vão acreditar. Isso foi uma grande reviravolta, gente, foi uma grande reviravolta. Eu, em quarto colocado, trouxe um livro que eu nunca imaginei que eu ia colocar aqui. Mas aconteceu. Que é 1000 Pedaços de Você. Eu não fiz veredito dele, mas porque eu quero muito terminar a trilogia. E eu conto pra vocês, mas que história. Que história, gente. Que história. Falei pouquíssimo dele no canal. Acho que ainda nem falei, na verdade. Desde que eu li, teve só a live de discussão na Twitch, porque ele foi leitora conjunta da maratona. E tô muito feliz porque finalmente, assim, ganhou um top 4, porque no ano passado tinha entrado o Sem Coração, né? Por conta da leitura do Spring Read no País das Maravilhas. E esse ano, na realidade virtual, mais uma vez, a gente traz uma leitura que dá certo. 1000 Pedaços de Você é fantástico. Claudia Gray é incrível. E se eu fosse vocês, adquiriam. Eu acho que tem no Kindle Unlimited. Não sei se ainda tá disponível na plataforma pra quem assina, né, o serviço. Mas, gente, é fantástico, é fantástico, é fantástico. Eu gosto muito porque esse livro, ele vai contar a história de uma personagem que ela é filha de um casal, de um casal de cientistas. Eles trabalham em casa como home office, mas são grandes nomes na ciência. E eles vão acabar criando um Firebird, que é na verdade, um dispositivo que te leva pra mundos paralelos, né? Que são outras versões do universo onde você é um resultado de escolhas diferentes. Só que o Firebird, quando você atravessa para um outro mundo paralelo, você não vai de corpo, você só entra na consciência da sua versão de lá. Então, a nossa protagonista, que eu esqueci o nome dela agora, é a Maggie, se eu não me engano, a Margaret Kane. O pai dela foi assassinado e ela vai encontrar um último Firebird para poder ir atrás do principal suspeito da morte do pai dela, que é o tal do Paul, que é um garoto prodígio que até então vivia na casa dela trabalhando com os pais dela, ele já tava até um certo tempo. Eles até tinham um crushzinho no passado, mas ela tá indo atrás dele pra vingar mesmo a morte do pai. Ela quer matar o Paul e ela vai atravessar os mundos atrás dele. Só que a cada travessia as coisas vão sendo inesperadas. Chegar num outro universo, finalmente se encontrar lá e depois ir atrás do Paul é um plano um pouco difícil de fazer, de conseguir concretizar. Então, são muitos os desafios da Maggie como um todo até chegar à verdade mesmo de fato. E a história toda vai se desconstruindo, tanto no ideal dela, de tudo que aconteceu até que o pai dela tenha morrido, porque a história também vai trazer alguns flashbacks de todos esses acontecimentos, pra contar um pouquinho melhor pra gente realmente o real significado e todas as motivações que ela tem pra tá fazendo a vingança agora, porque até então a gente fica achando, pra que se vingar, né, não vai viver seu luto, esse tipo de coisa fica um pouco meio assim no início, mas depois a história vai nos alimentando com esses sentimentos e explicando muito bem por que ela tá fazendo essa coisa tão difícil agora e se arriscando tanto por conta disso, porque até atravessar pra um outro universo é muito perigoso, porque se você morrer lá, provavelmente você não volta. Então, tem esses detalhes também, né, que acabam complicando mais a situação, essas complicações. Então, esse é um livro muito incrível, porque conforme ela vai atravessando pelo universo, são universos maravilhosos. Em cada universo, você se encontra lá e você quer ficar lá, mas aí depois ela precisa ir embora e você gosta das pessoas que ela conheceu. E aí, gente, a história é incrível, não para, não para, não para. E o final é alucinante, é muito bom. Foi uma reviravolta em tanto, e eu tô muito ansiosa pra ler as sequências, as últimas 2 da trilogia, que eu quero muito ler em 2023 e contar pra vocês num veredito final se vale a pena, mas realmente compensa. Compensa demais. E agora vamos pro top 3, né, gente? Que sonho é o top 3 esse ano? Totalmente inesperado como um todo? Não, na verdade é bem esperado, né? Tem 2 autoras aqui que são figurinha marcada. Mas, como sempre, é muito gostoso ler novas histórias delas. E o primeiro é Assim que Começa, da Colleen Hoover. Esse foi, se eu não me engano, o único livro dela que eu li esse ano. Eu sou uma leitora muito ávida pelos livros da Colleen Hoover, mas não leio tantos por ano, né? Eu sempre utilizo as leituras dela no momento
certo. Isso faz com que eu tenha alguns livros acumulados dela pra ler, o que pra mim não é um problema, mas faz com que eu tenha pouquíssimas opções pra trazer pra vocês em relação a Colleen. No entanto, é assim que começa. Valeu a pena do início ao fim pra mim. Eu amei demais. Eu achei que foi muito satisfatório para as minhas expectativas. As minhas expectativas em relação à sequência de Assim que Acaba foram todas alcançadas. Ele é um livro que foca bastante nessa narrativa da Lily e do Atlas. Tem vídeo aqui no canal explicando bonitinho, com muito mais detalhes, porque ele é um livro favoritado por mim. A Colleen, ela consegue mais uma vez resgatar esses sentimentos, essas memórias. Até porque eu tinha lido Assim que Acaba em 2021, então encaixou perfeitamente ali a história. Deu super certo e eu acabei me apaixonando. O Atlas, mais uma vez, como um homem entregando demais como um todo. Muito maravilhoso. Ela ainda traz um mistériozinho no início que alimenta a gente, traz essa problemática pro centro do universo do Atlas, que até então era um cara que estava muito em segundo, terceiro, quarto plano, e é assim que acaba, e mesmo assim roubando nosso coração. Então ela deu protagonismo pra ele agora de um jeito muito próprio, muito único e muito exclusivo, e que funcionou demais pra ele. Ao mesmo tempo que também resgata as emoções e as dificuldades da Lily de uma forma que não fica encheção de linguiça e também não fica desgastando o leitor que até então já tinha lido, ou até mesmo relido várias vezes. É assim que acaba. Ele consegue construir problemáticas muito reais, sem romantizar tanto o passado do relacionamento abusivo da Lily e também as dificuldades amorosas do Atlas para até chegar ao reencontro com ela. Então é um livro muito humano, muito adulto, muito apaixonado, muito apaixonante também para quem vai ler, e é por isso que acabei favoritando com muita facilidade. Em segundo lugar, eu trouxe ele, que ia ser primeiro em alguns vídeos. Eu falei pra vocês ao redor com o passar do tempo, e aí em Melhores Livros de 2022, ele acabou pegando o top 2, o que pra mim tá muito bom, que é Reino das Bruxas, da Kerri Maniscalco, ou Kim Maniscalco. Esse livro aqui foi lançado pela Dark Side mais ou menos em setembro, né? E eu li na Spring Read com vocês. Foi um livro fantástico. Esse livro aqui foi a primeira leitura da Kerri e que me impactou muito, em muitos aspectos. Eu quase coloquei ele em top 1. Eu não posso fazer isso. Eu quase coloquei ele em top 1, mas eu entendi, vou explicar pra vocês porque que ele não é o melhor livro de 2022 e mesmo assim é basicamente o segundo colocado. Esse livro vai contar a história de irmãs gêmeas bruxas que vivem escondidas no mundo humano. Esse livro vai se passar, parece ali no início do século XX, mas a gente não tem datas específicas, muito bem demarcadas, a Kerri não traz isso, mas se passa numa Itália ali em Palermo, então pelas construções e pelo cenário você consegue entender que ele se passa mais ou menos ali. E aí a história começa exatamente onde a nossa protagonista, a Emília, ela vai encontrar a irmã dela morta, Victoria. O corpo dela vai ser encontrado completamente profanado e destruído. Ela vai se alimentar desse desejo de vingar a morte da irmã e numa atitude sem pensar muito, ela acaba invocando um príncipe do inferno, que é o Ira. E ele vai acabar ali, por conta de uns detalhes do ritual, sendo servo dela por um tempo pra poder ela concluir esse plano e ele continuar vivo. Tem vários elementos ali por trás que vão explicar muito bem essa regra, e aí vocês vão entender muito bem. Mas esse livro, como um todo, o que me apaixonou muito foi a forma como a Kerri constrói essa parte mágica, né? Porque até então eu tava acostumada, assim, com alguns detalhes, principalmente em relação às artes mais sombrias, né? A magia infernal como um todo, de um jeito totalmente diferente. Ela cria toda uma realeza no inferno sobre os pecados capitais. Então a gente tem os 7 reinos, tem esses 7 príncipes, cada um muito com poderes acerca das suas próprias configurações, eu diria, dos seus detalhes, da sua origem, da natureza deles. Então, assim, eu gostei muito dessa parte, como ela construiu isso. Tem até no livro aqui no início, vai explicar mais ou menos como que funciona a casa de cada um, né? A casa soberba, a casa gula, a casa preguiça, tem a casa inveja, tem um lago de fogo, a casa da luxúria e tem a casa ira, né? Que é o príncipe da ira, que vai ser invocado, que é o Rat, em inglês. Ele tem esse nome original, mas que ficou muito bom no traduzido, até porque precisava ser traduzido pra gente entender os esquemas políticos, mágicos, sombrios, infernais, como um todo. E a partir dali, a nossa personagem vai entrar nesse mundo como um todo. Ela vai se enfiar nesses conflitos entre esses príncipes. A gente sabe que existe um mito que a avó dela falava há muito tempo, de que príncipes voltariam pra destruir o mundo, pra destruir todo ser que existe, e que eles eram descritos como homens bonitos, né, com uma aparência enganosa, né. Então, quando a nossa personagem encontra o Ira, ela rapidamente sabe quem ele
Trilly. Ela não fica ali enganada nesse quesito, não. E como um todo, a Emília é uma personagem muito impetuosa, assim, muito inteligente e sagaz nesse tipo de conectar uma coisa a outra pra chegar no objetivo dela, que é descobrir quem matou a irmã dela, se vingar mesmo e continuar vivendo. Só que a partir desse momento que ela invoca o Rat, o Ira, as coisas mudam completamente. Então é a partir dali que a história realmente funciona, porque ela tá se colocando num lugar, num buraco completamente desconhecido. E a partir daí, gente, que a história vai pra um lugar totalmente inesperado, assim. É sobre investigação, thriller como um todo. A Carol, inclusive, estudando um pouquinho o trabalho dela, olhando bastante resenha, avaliações até da série Rastro de Sangue, ela tem essa identidade muito própria, né? De trazer elementos de investigação policial, quase como um Sherlock Holmes, mas completamente conectado à magia, à sombria como um todo. Então eu amei essa história, eu tô muito ansiosa pro próximo. E a trilogia vai continuar sendo lançada ano que vem, provavelmente a sequência vem até o final do ano que vem, já que ele saiu no segundo semestre desse ano. É uma leitura recente aqui, então eu tô muito apaixonada, gente. Eu espero muito que os caboqueiros abracem Reino das Bruxas e fiquem ansiosos para sequências, porque é fenomenal. Tem todo esse elemento do Enemy to Lovers. O slow burn, na verdade, é o principal elemento, porque mais do que ser dois personagens que se odeiam e brigam o tempo todo, ele vai acabar focando muito mais nessa tentativa lenta de eles tentarem conviver ali para poder resolver as questões, ele escapar dela, ela tentar matar quem matou a irmã dela, esse tipo de coisa. Leva um tempinho ali pra ele se encaixar mesmo, entender o que um é ali pro outro. Então, realmente é um slow burn total, muito bem feito e que eu amei demais. E as frases que ele fala nesse livro, meu Deus, eu não tô entendendo isso aqui. As frases dele. Vocês vão ter que ler pra descobrir. E óbvio que o top 1... Gente, o top 1 é o mais previsível dessa história, com certeza. Não tenho o que dizer. É o melhor livro do ano. E é o melhor livro de fantasia também, de 2022, que é Cidade da Lua Crescente. Sarah J. Maas, mais uma vez, ocupando aí um lugar de destaque na minha lista de leituras. Essa mulher realmente é sagrada, não consegue. E cada ano é sempre melhor. Gente, não tem o que dizer. Cidade da Lua Crescente foi fantástico como um todo. É um livro muito bem feito, é um livro pra fãs mesmo, então se você nunca gostou nada da Sarah J. Maas, eu até recomendo que você dê uma oportunidade, mas assim, ela tá fazendo livro pra quem gosta dela, pra quem a essa altura baba em tudo que ela faz, sabe? É esse nível que a Sarah tá, que é um nível invejável, inclusive, né? Maravilhoso, ela tá numa zona de conforto e tá fazendo coisas muito boas, só que mesmo nesse processo todo, como tentar identificar o que a Sarah J. Maas quer fazer agora, a gente entende que finalmente ela também tá dando espaço e vazão ali pra algumas coisas muito próprias que ela tava segurando até então, né? Desde que Trono de Vidro acabou e ela focou bastante na série Acotar, a gente viu esse desejo insano dela de focar no universo fantástico como um todo cair pro segundo plano, né? E aí a gente vê essa reviravolta como um todo, ela trazendo uma série extremamente de fantasia, se passando num mundo, numa alta fantasia, né? Se passa em outro mundo, só que numa linha do tempo no pós-moderno, né? Como se fosse hoje. Um planeta mesmo com um esquema político muito bem organizado, onde todas as criaturas diferentes e diversas convivem, né? Tanto feéricos quanto anjos, mestiços como um todo, né? Que as misturas mesmo ao longo do tempo sendo criadas. Tem a galera dos lobos, tem os vampiros, as casas de cada um, aonde eles correspondem e cumprem as suas regras e suas leis, e enfim, as suas normas de comportamento em sociedade. Gostei bastante do universo como um todo, foi muito bem feito. Eu amei a forma como ela trouxe esses personagens agora, a partir de um plot twist muito bom, capítulo 5 ali, meu Deus, o que é aquilo ali? E como ela constrói esse romance ali por obrigação, a aproximação dele por obrigação, né? Esse clichê onde eles têm que estar juntos, ele tem que protegê-la, e ela também quer ir atrás de um assassinato. Todo mundo aqui, né, virou policial. Todas as minhas protagonistas estão tentando se vingar de alguma forma, ou tentando resolver um assassinato, né? Maravilhosas. E aí a Bryce aqui nesse personagem, ela tem uma história com uma família muito maravilhosa, ela tem uma relação excelente com a mãe, o que é muito bom, porque as personagens da Sarah quase sempre nunca tem nem pai e mãe, né, gente? E aí essa aqui tem, maravilhosa, só que é filha de uma mãe humana, que vive até fora da cidade da Crescent City, né? Porque em Crescent City não dá pra viver, os humanos não tem muito local lá no seguro pra viver, então é muito legal, assim, e eu tô muito ansiosa pra terminar Céu e Sopro. Pra quem não sabe, eu já tinha começado a leitura em 2022, mas eu pausei, eu vou querer reler em 2023, aí eu trago um vídeo mais completo pra vocês, mas foi muito legal, assim, ver como ela trouxe algo muito novo e ao mesmo tempo muito dela, sabe? A Sarah conseguiu inovar e ao mesmo tempo trazer elementos super familiares pra quem já tava lendo os livros dela. Eu amei, achei um resultado incrível, maravilhoso, por isso que se tornou a melhor fantasia de 2022 pra mim
e o melhor livro do ano. Bem, amores, é isso. Esses são os meus melhores livros de 2022. Gostasse. Gente, é muito difícil fazer uma lista assim. Tenta aí. Coloca aqui nos comentários quais são os 10 livros mais legais que você leu esse ano. Se você chegou a ler essa quantidade, não tem problema citar o top 3 aí, o top 2. E claro, gente, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam da minha lista. Tem alguma coisa que vocês sentiram falta? Alguma organização que vocês acham que esperava que fosse diferente? Eu tô bem satisfeita com a minha lista. E claro, né, gente, como o último vídeo que vai ao ar em 2022, eu desejo que vocês tenham um 2023 maravilhoso, com muitas realizações, muito sucesso, com muita segurança também, que vocês tenham um ano seguro, em paz, com bastante harmonia, muita saúde e com excelentes leituras pra gente compartilhar. Que em 2023 a gente venha estar juntos nas redes sociais pra continuar falando de literatura, que é o que importa pra gente, ok? E é isso, meus amores, eu estou indo lá, mas eu volto. Big beijo pra vocês e até o ano que vem. Tchau!